27 de agosto, São José Calazâncio, do ano de 1648. São José Calazâncio nasceu em Petralta, na Aragônia, e era filho de pais nobres e ricos, profundamente religiosos. Cuidaram de dar ao filho uma educação sólida, não descurando o elemento científico. Tiveram a grande satisfação de ver coroados de belo êxito seus esforços. O pequeno José, dentre os companheiros de infância, distinguia-se pela extraordinária caridade e pelo espírito de oração. Todos lhe queriam bem, e grande era a influência moral que exercia sobre os condiscípulos. Tinha por ocupação predileta reunir crianças pobres para com elas rezar ou as instruir na doutrina cristã. Terminado o curso primário, José estudou filosofia e direito em Lérida, onde defendeu tese com grande brilhantismo, sendo-lhe conferido o grau de doutor em direito. Contrário aos planos do pai, que desejava ver o filho em elevada posição social, dedicou-se ao estudo da teologia na Universidade de Valência. Para se esquivar as perseguições de uma senhora nobre e influente, transferiu-se para Alcalá de Henares, onde continuou os estudos. Lá, naquela ocasião, começou a prática de penitenciar o corpo para treiná-lo na luta contra as paixões. Em 1579, morreu-lhe numa guerra o único irmão, Pedro. Quis então o pai que José voltasse para casa e tomasse estado. Desistiu, porém, da sua insistência, vendo que a proposta não era do agrado do filho. Assim, José pôde continuar os estudos e formar-se em teologia. Mais tarde, o pai voltou a pleitear as ideias sobre casamento. José caiu gravemente doente. O restabelecimento do jovem, um verdadeiro milagre, foi por todos atribuído à cedência do pai na questão referida. Uma vez conseguida a aquiescência paterna, José ordenou-se em 1585. Seu desejo era viver na solidão. Sem dúvida o teria realizado de um amigo, bispo de Lérida, João Gaspar de Figueira, não tivesse convencido da obrigação de dedicar o seu talento aos trabalhos na vinha do Senhor. Tua vocação, escreveu-lhe esse bispo, é a de lutar. É teu dever entregar-te à luta pela salvação de tua alma e de outros, e não podes, para tua tranquilidade, deixar a igreja no meio do combate. Estas palavras profundamente impressionaram o jovem sacerdote, que imediatamente abandonou a casa paterna e se pôs às ordens do prelado. Nova Castela, Aragão e Catalunha foram durante 8 anos o campo de trabalhos apostólicos. Com resultado extraordinário, trabalhou pela pacificação das famílias e pela reforma dos costumes. Uma voz interna, porém, como em visão singularíssima, chamava-o insistentemente a Roma, para onde de fato se dirigiu em 1592. Na capital da cristandade, se dedicou ao ensino da infância. O tempo que sobrava pertencia à oração, à visita aos doentes e a outras obras de caridade. Quando irrompeu a peste, ele e São Camilo se sacrificaram no serviço dos doentes e no sepultamento dos mortos. Todas as noites visitava as 7 igrejas principais da cidade. Para dar à sua vida uma orientação mais positiva, fez-se inscrever na Irmandade da Doutrina Cristã. Vendo, porém, que sozinho não lhe era possível realizar os planos de ação reforma do sistema escolar vigente, associou-se com homens piedosos e, em setembro de 1597, abriu as primeiras escolas gratuitas. Aos alunos pobres, a diretoria fornecia gratuitamente os necessários objetos escolares e roupa. Essas escolas popularizaram-se de tal maneira que Felipe III da Espanha desejou a volta de José para sua terra e ofereceu-lhe um bispado. O humilde servo de Deus, porém, preferiu ficar na Itália. Para dar à obra a garantia de subsistência segura, concebeu o plano de fundar uma congregação. Os trabalhos do santo homem eram visivelmente abençoados por Deus. A matrícula dos alunos de José Calazâncio e dos companheiros atingiu em pouco tempo o número de 700. Tão brilhantes resultados e principalmente o bom espírito que reinava entre os estudantes chamaram a atenção do santo padre, que nomeou 2 cardeais para examinarem a obra das assim chamadas escolas pias. A impressão que estes levaram foi a mais grata possível e o cardeal Antoniani legou uma grande fortuna às escolas de José Calazâncio. Em 1617, o Papa Paulo V reuniu as escolas pias, dando-lhes a feição de uma congregação cujos membros
Viveriam em comunidade sob a observância de uma regra e dos 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Clemente IX, em 1699, concedeu aos religiosos das escolas pias novos privilégios e deu aos votos por eles emitidos o caráter de votos solenes. A ordem propagou-se na Itália, na Espanha, na Áustria e Polônia, tomando grande incremento nesses países. José Calazans viveu unicamente para sua obra, dedicando-se de uma maneira heróica ao ensino de moços pobres. Os sacrifícios, as penitências mereceram-lhe distinções extraordinárias de Deus. Diversas vezes lhe apareceu a Santíssima Virgem, cujo culto lhe era peculiar desde a infância, e cuja devoção não se cansava de recomendar à mocidade. Deus deu-lhe também o dom de ler nas consciências dos outros, de conhecer coisas futuras e distantes. Não eram raros os casos de praticar milagres em presença dos alunos. O dia da sua própria morte, Deus lhe predisse. José Calazans morreu no dia 25 de agosto de 1648, na idade de 92 anos. 100 anos depois, lhe foram encontrados intactos o coração e a língua, tendo sido numerosos os milagres com que Deus glorificou o túmulo de seu servo Clemente XIII. Em 1767, inseriu o nome de José Calazans no registro dos santos da Igreja. São José Calazans, rogai por nós.